há quem diga até que essa eleição é mais importante que a de presidente. Você concorda com essa afirmação? Como é que você vê? Um pouco. Veja, o poder da presidência é algo inigualável. E aí, se tem um presidente que tem capacidade de diálogo, ele constrói, às vezes as exigências são indevidas, né? Porque, e aí havia um deputado que ele falava assim, a questão é ideológica, e fazia assim, né? Para brincar, é pai de um ministro atual, isso não cabe dizer, mas quem estava lá sabe. Então parecia, era uma brincadeira, mas traduzia de fato uma situação. Agora, é claro que se você pegar o Senado enquanto instituição e a Câmara também tem muita força, inviabiliza um governo se quiser, né? Se tiver maioria para essa finalidade. Mas eu não concordo que é mais importante que a presidência, nunca. E aí tem a proposta, né, que o senador aí está fazendo, né? O Randolph. Acho que ele já desistiu, né? Acho que ele já. Hein? Acho que ele desistiu. Só para esclarecer, a proposta do senador Randolph seria de que, ao invés de votar para 2 candidatos ao Senado, as pessoas votariam para apenas um, e aí seriam eleitos os 2 primeiros colocados na eleição. Ele está propondo de forma desinteressada? Ele está propondo que ele sabe que a direita vai fazer a maior quantidade de senadores e ele está tentando travestir a ideia como uma ideia assim de laboratório. Olha, eu não tenho nenhum interesse, hein? Eu estou só dando aqui para aprimorar a democracia, esse projetinho aqui só... O que ele sabe? Os candidatos ao Senado, na maioria dos estados em que o eleitorado é majoritariamente conservador, vai fazer os 2 senadores. Então você impede a maioria das pessoas de ter que votar em 2, fala, não, você só vota em 1. Aí... Em eleição apertada, é o segundo voto que decide quem vai. E aí vai... E o senador é candidato, né? O Randolph é candidato nessa eleição. Deve ser. Ele está legislando em causa própria, né? No fundo, um bom português é isso. Mas não vai legislar porque ele já retirou, pegou tão mal isso mesmo dentro do Senado, que ele próprio já... E essa análise sobre a eleição do Senado, da importância dessa eleição em 26? É muito importante. Veja, o Rodrigo Pacheco, pela ausência de uma força equivalente no Senado nesse período agora, ele sentou em cima de coisas muito importantes para o país. Desde questões relativas à política externa, que o Brasil precisava ter atitudes diferentes do que está tendo, sobretudo no caso da Venezuela, enfim, e outros, né? Nomeação de presidentes, sabatina e nomeação de presidentes de agências reguladoras, por exemplo, nós discutimos aqui no último programa essa discussão de agências reguladoras, o Senado tem um papel fundamental. A própria fiscalização do Judiciário, do Supremo nesse caso, porque para baixo do Supremo é o CNJ que faz, mas o Supremo não está sujeito ao CNJ. Quem cumpre o papel de fiscalização externa do Supremo Tribunal Federal é o Senado. E esse Senado que aí está, seja porque alguns têm processo no Supremo, então tem medo de fazer qualquer coisa, seja porque estão gostando da maneira com que esses abusos estão sendo cometidos no Supremo, então ficam quietos. O próprio Rodrigo Pacheco não toca no assunto. Então, o Arlindo falou aqui da Constituição de 88, eu sou crítico absoluto da Constituição de 88, eu acho ela uma porcaria. Mas dentro da porcaria que eu acho que ela tem pelo menos um desenho de freios e contrapesos, né? Para você ter nenhum poder se sobrepor aos outros, nenhum poder ser absoluto. Qual é o freio desenhado na Constituição de 88 para impor limites a abusos praticados pelo Judiciário? É o Senado da República. Na medida em que o Senado não se posiciona, se omite, porque os seus membros têm medo, têm processos, têm rabo preso, têm telhado de vidro, ou estão gostando dos abusos porque é contra o inimigo político, que é uma coisa abjeta, né? Você vê uma pessoa que passa por cima do certo e do errado só porque estão castigando uma pessoa que é teu inimigo político. Muito bem, eu acho que por tudo isso o Senado da República terá sim um papel relevantíssimo. Nesse aspecto, acho muito relevante. Vou concordar com o Arlindo de que a presidência é sempre mais relevante. Isso essa afirmação de que é mais relevante, eu não acho. Mas acho que o Senado é muito relevante. Certamente mais relevante do que a Câmara nesse momento. A Câmara pode muito, mas não pode tudo. E aquilo que a Câmara não pode é o Senado que deve fazer. Não, o Senado deveria ser uma Câmara revisora. E ao contrário disso, ele propõe projeto de lei, ele tem mais tarefas do que a Câmara. Exato. Mas aquelas tarefas que são privativas dele, eles não executam. E quando executa mal.
né? Aprova sabatina de um monte de porcaria, não exerce, você assiste as sabatinas, é uma piada. O que se pergunta para o sabatinado parece prova de primeira série do colégio. Os senadores vão ter vergonha de irem participar das sabatinas despreparados desse jeito. Então o jogo é combinado. Mas enfim, por tudo isso eu acho que o Senado é sim extremamente relevante. O Senado é um local para pessoas que têm experiência, é um local para pessoas que têm mais senioridade e que sobretudo representam o seu estado. E aqui faço um comentário a respeito, já que somos 2 deputados de São Paulo. As pessoas que estão nos assistindo de outros estados certamente terão uma outra opinião, mas enfim, nós 2 que somos paulistas, São Paulo paga a conta do Brasil. É o estado que mais arrecada, a grande força motriz, e é o que menos recebe. Todas essas brincadeiras que a gente assiste aí, dos estados de Norte e Nordeste com Fundo de Desenvolvimento Regional, isso, aquilo, dinheiro desperdiçado, coisa parada, é dinheiro dos paulistas que está sendo desperdiçado. E o Senado tinha o papel, como os deputados têm questões ideológicas, o nosso papel é outro como parlamentar da Câmara. Mas no Senado, você está defendendo o seu Estado. E o nosso Senado, com todo o respeito, os representantes, não defendem o Estado de São Paulo. Paulista, o Senado Paulista. O Senado Paulista não existe. E com isso, nós paulistas pagamos a conta desses desmandos todos, desse desperdício de dinheiro, dessas corrupções. Principalmente que os políticos de Norte e Nordeste fazem, e aí eu fico com pena do povo do Norte e Nordeste, porque nós estamos mandando dinheiro para lá, e o dinheiro está sendo, e não é de agora, é queimado, jogado fora, esquema após esquema, nos esquemas de combate à seca, esquema de Codevasp, esquema de Banco do Nordeste, esquema de Sudene, não sei o quê, tudo dinheiro de paulista.